Fala moçada, bom também? Mais um vídeo aí pra galera. Esse vídeo eu quero falar um pouco da minha cirurgia bariátrica, né? Então esse vai ser mais voltado um pouco para quem fez ou quem quer fazer a cirurgia bariátrica. Hoje, na verdade, hoje é dia 27 de junho, né? Eu fiz minha cirurgia dia 21 de março desse ano, 2016. E eu fiz a técnica sleeve, eu tava pesando 140 quilos. A técnica sleeve, eu tava pesando 140 quilos, eu tenho, no dia da cirurgia, né, um dia antes, na verdade, o médico me pesou, me pesou e fez minha altura. Ele disse que quanto a gente aumenta de peso, a tendência dos discos intervertebrais, né, os discos da coluna, o que separa uma coluna da outra, eles tendem a reduzir por causa do peso, né, o peso do tronco. E realmente eu subi na balança e eu estava com menos altura, né? Normalmente eu tenho 1,78 m e nessa né, medida de estatura minha eu estava com 1,76 m, né? Eu perdi aí 2 centímetros por causa do peso, né? Fiquei muito tempo também engordando muito e tudo mais. Então eu cheguei nesse estágio aí de ter 1,76 m e 140 quilos. Eu decidi operar, né? Eu vou começar pelas decisões aí de operar. Eu sempre fui muito ativo assim com atividade física. Eu sempre gostei muito de futebol, né? Caminhada, bicicleta, tudo. Sempre gostei muito de esporte, vôlei, peteca. Peteca até mais um esporte, né? Que mais pessoas mais velhas gostam, mas eu gosto demais também, que queima muita caloria. Você tá, né? Tempo todo correndo na quadra e tudo mais. Então, eu sempre gostei muito de esportes, na maioria, todos os esportes, assim, eu gosto muito de praticar, gosto muito de ver, né, principalmente futebol. Então, eu passou um momento que eu já não conseguia mais fazer nenhum tipo de atividade física mais. Em janeiro desse ano eu fui para a praia, né, e como eu gostava muito de tomar cerveja e tudo mais, eu conto isso para todo mundo assim que vem me perguntar. Eu fui fazer uma caminhadinha na praia assim, entre um dia e outro, assim, que você bebe muito, você quer tirar aquele excesso de líquido do corpo e tudo mais, então você quer dar uma suada e tudo mais. Eu fui fazer uma caminhada, né, com um trotezinho, e eu tive uma fasciite plantar, que é uma inflamação na fáscia do pé, na planta do pé, né? Que dói muito e você tem dificuldade em caminhar com chinelo ou descalço, né? Com tênis até diminui um pouco, mas com descalço e chinelo dói muito, né? E ficava queimando demais o dia todo. Então, assim, foi terrível, né? Então, depois dessa data, desse Réveillon, foi no Réveillon, né? Foi em janeiro desse ano. Eu voltei para casa, né? Para Belo Horizonte. Fui para o Rio, voltei para Belo Horizonte. E aí eu comecei a olhar, a decidir e tudo mais. E em novembro do ano passado eu tive um problema de pressão, né? Eu tive um pico hipertensivo e fui no médico e tudo mais. E aí ele pediu para me começar a tomar remédio para pressão. E eu tenho 32 anos, então assim, muito jovem para ficar tomando remédio. E qualquer tipo de remédio, né? Qualquer tipo de doença, 32 anos é muito novo. Então eu decidi, depois disso tudo, né, de novembro até janeiro, tive essa fasciite, eu comecei a pesquisar, né, formas de emagrecer. Como eu já tinha tentado de tudo, né, tinha muita facilidade com emagrecimento, mas eu não estava com ânimo de fazer nada, né, eu estava travado ali e a minha esposa, né, ela pesquisou, ela me falou, me orientou, me ajudou muito e decidi ir pelo lado da cirurgia, porque eu já não estava dando conta de fazer mais tipo de dieta nenhuma. E aí fazendo os exames e tudo mais, indo nos médicos, depois aí eu fiquei mais interessado ainda na cirurgia, né, quando eu descobri que eu estava praticamente diabético, né, com os exames de sangue que eu estava fazendo, todos os exames ficaram ruins, péssimos, mas
o de glicemia ficou ruim também, muito ruim. E eu já tenho casos de diabético na família e tudo mais. Então aí me motivou mais ainda a operar. Então eu procurei médicos aqui em Belo Horizonte, né? Procurei médicos, os médicos, né? Eu gostei muito do médico que me operou, né? Depois, se alguém quiser, eu indico e tudo mais, passo o telefone, o contato. E aí eu dei início, né, ao processo, eu comecei a olhar tudo em fevereiro mesmo, foi em fevereiro mesmo, eu comecei a olhar e em um mês mais ou menos eu operei. Eu operei pelo plano de saúde, né? Tem os casos da perícia lá da Unimed e tudo mais, mas deu tudo tranquilo, assim, não tive nenhum problema, porque já tinha um plano também da empresa e tudo mais, e esse é um plano que foi particular, mas eu tinha carência da empresa, então acabou que não paguei nada, paguei só a coparticipação que eles cobram, mas que já dá um valorzinho razoável, né? Eu acho que eu gastei em torno de R$ 1.000, assim, mais ou menos, com os exames e tudo mais, com as consultas e tudo mais. Então, eu fiz a cirurgia dia 21 de março, na técnica sleeve, eu estava pesando 140 quilos, com 1,76 m. Depois da cirurgia, eu passei muito mal num dia depois da cirurgia, muita tontura, assim, pediam pra gente fazer a caminhada para eliminar os gases. Eu não tive gases na minha cirurgia inteira, não tive dor nenhuma, não tive nada relacionado a gases, tanto que o Luftal eu não abri, né? Eu comprei para ficar em stand-by aqui em casa se eu precisasse, mas eu não precisei, eu não tive gases nenhum. A cirurgia foi um sucesso, assim, a gente sente muito medo, assim, eu ainda mais sou da área da saúde, né? Eles passam aquelas folhinhas lá que, se você ler a folha inteira, infelizmente você nem opera, porque tem as questões de risco, de morte, essas coisas. Então, assim, um dia antes eu tava muito tenso, aquela dúvida se faz, se não faz, não sei o quê. E a minha cirurgia foi numa segunda-feira, então, assim, sábado, domingo eu fiquei meio tenso. Mas no domingo eu já fiquei bem tranquilo, assim, um pouco antes da cirurgia, fiquei muito tranquilo. O problema é que eu não fiz. O final de semana, assim, depois que eu fui ver, assim, tinha que fazer 12 horas de jejum, 13 horas, não sei. Isso aí acabou que, né, eu não fiz aquelas despedidas que todo mundo faz, vai na churrascaria, vai no rodízio, vai não sei o quê. Eu não fiz nada disso. Não, eu já tava. Eu falo para todo mundo assim que eu já tava despedindo já tem muito tempo, né? Pois é, eu tava assim, comendo muito mesmo, tava comendo muita besteira, tomando muita Coca-Cola, que para mim foi o pior, assim, eu acho que a diabetes vem muito, a glicemia aumentou muito por causa da Coca-Cola, mas, né, eu não posso falar que foi só por causa disso, mas eu não era muito fã de doce, não sou, né, muito fã de doce, então eu julgo muito pelos refrigerantes. Então, no primeiro dia depois da cirurgia eu passei muito mal, queriam que eu tomasse água, pelo menos aquele copinho de 50 ml de água de meia hora, eu não conseguia, né? Eu não conseguia tomar, e fazia caminhada e eu não conseguia fazer caminhada porque eu sentia muita tontura e ânsia de vômito, assim, queria vomitar, né? Aquela salivação na boca muito grande. E eu decidi não, eu comecei a ficar mais em repouso, o médico foi lá me visitar, viu a necessidade de esperar um dia a mais, então assim, eu praticamente no outro dia só dormi, preferi ficar só dormindo, né, para não passar mal e tudo mais, eu não tomei água, quase nada, mas a sorte foi que a gente já toma o soro glicosado, né, aquele soro com açúcar, porque depois da cirurgia é uma boca muito seca e os enfermeiros não querem te dar o algodão lá molhado, nem para você molhar a boca, então a boca tava quase colabando, assim, de tão seco que tava, né? Então, eu fiz depois da cirurgia, né? Até o anestesiologista, que também chamava Bruno, né? E eu pedi para ele foi e me deu, ele falou, só não engole mais, então, mas você tem consciência, né? Você não vai engolir e tudo mais, então eu fiz... Né, eu fiz muita, como eu sou da área da saúde, eu já sabia algumas coisas que tinha que fazer, então assim, eu fazia muito exercício para pulmão, né, para expandir o pulmão, porque a gente, depois da cirurgia, tende a saturar menos, né, ter menos oxigênio aí, né, na corrente sanguínea e tudo mais, então eu tava saturando ruim, tava com oxigênio, fica no nariz, né, aquela cânulazinha,
E eu fiz alguns exercícios, né? Depois eu posso falar alguns exercícios, fazer um vídeo de exercícios para você fazer, né, no pós-cirúrgico. Né? O médico pediu para comprar o aparelho e tudo mais, mas eu não via necessidade de comprar o aparelho inicialmente, porque tem técnicas que você utiliza que não tem necessidade de usar o aparelho. Então eu usei algumas técnicas para expansão pulmonar e também usei técnicas para bomba de panturrilha. O que é bomba de panturrilha? Né? É fazer aquele movimento com a perna, né? Com o pé para cima e para baixo, faz com que você volte, né? Tenha um retorno venoso melhor. Como você fica muito tempo na cama, eu fazia isso até no pós-cirúrgico, assim, eu já comecei a fazer mesmo, na hora que eu acordei na sala de recuperação, eu comecei a fazer essa bomba com os pés, né? Mesmo porque eu não podia caminhar ali ainda, então eu já comecei a fazer esse exercício, eu acho que me ajudou muito, né? Então, né, me ajudou demais e eu comecei a fazer isso durante todo o momento assim, que eu estava acordado, né, no pós-cirúrgico. Aí eu acho que acho não, né? No outro dia eu passei mal, que eu falei, depois da cirurgia eu passei muito mal, no outro dia, aí passou esse dia, no outro dia, aí eu acordei bem melhor, o médico falou que eu acordaria melhor no outro dia, eu realmente acordei muito melhor, aí eu já comecei a tomar água, né, água, o Gatorade que ele falou, eu comecei a tomar Gatorade, mas tomava água também, e intercalando, né, água e Gatorade para não ficar, né, muito ruim assim para tomar o Gatorade, tomar água, que depois eu acabei que eu pensei que a gente ia enjoar com o Gatorade, e realmente aconteceu, eu fiquei enjoado de Gatorade, né, não conseguia tomar mais, porque o gosto do Gatorade ele depois de um tempo assim, ele fica muito ruim, então eu parei de tomar o Gatorade, aí tomava mais água, e assim, aí foi começando as descobertas, né? Eu vim para casa no segundo dia, né? Na verdade, no terceiro dia, no segundo dia à noite, eu vim para casa, que eu já estava melhor, já estava conseguindo tomar água, né? Que eles só liberam depois que você consegue se alimentar. Se alimentar, na verdade, é tomar o líquido, né? Então eu vim para casa, né? A gente usa aquela meia antitrombose lá, meia de compressão. Eu usei também, muito ruim, péssimo, mas é necessário usar. Então a minha foi aquela 7/8 que vem até na cintura, então até em cima da coxa, né? Não vem na cintura, não vem até em cima da coxa, muito ruim, péssimo. Mas tem que usar, então eu usei, tomei aquelas injeções né, de antitrombose lá, anticoagulante, né? Tomei mais 5 em casa, mas é tranquilo, né? A agulhinha é bem pequenininha, então assim, não sente muita dor, não sente nada. E aí eu comecei a fazer minhas caminhadas fora de casa, né? Comecei a caminhar todo dia, caminhada bem lenta, né? Eu não apertava ritmo, não fazia nada, apesar de me sentir muito bem, mas não conseguia fazer, eu não conseguia não, eu não tinha vontade de fazer para não forçar demais a cirurgia, né? Tava primeiros dias assim, então eu não tive vontade, tanto que eu fui, no quarto dia eu já comecei a caminhar, né, para começar a ter um condicionamento, assim, voltar a fazer algum tipo de atividade, né? Então, esse primeiro mês é sofrido demais, quem fala que não é mentiroso, sofre muito mesmo, né? Imagina, você tá comendo tudo, né, sólidos e tudo mais, mastigando, e passa de um dia para o outro, você já não pode mais mastigar, isso durante 30 dias, tem gente que é menos, mas o meu caso foi 30 dias, eu não tomei aquele negócio de água de batata, água da salada cozida, não tomei nada disso, porque, pô, você já não pode comer nada, você vai tomar um negócio com gosto de comida, é péssimo, né? Então eu não fiz, não comi, não tive vontade de comer muito, assim, muita vontade de mastigar. Eu entrava nos sites, aquele TasteMade e tudo mais, eu ficava postando no Facebook, e eu ficava vendo aquelas coisas, nossa, só coisa boa de comer e tal, ficava louco, mas não comia, né? Ficava vendo, mas não comia, não podia comer mesmo, então assim, eu só tomava, na primeira semana eu tomei só Gatorade, água, mais nada. Na segunda semana, como eu começava a fazer atividade física, eu moro perto de um cartão postal de Belo Horizonte, que é a Lagoa do Pampulha, aqui tem, eles vendem água de coco lá na lagoa e tudo mais, então assim, foi uma descoberta ótima também, mas eu tomava água de coco do coco mesmo, não da caixinha de água de coco, porque a da caixinha não é água de coco, né, é péssimo. Então eu ia lá na lagoa e só no sábado, assim, na primeira vez eu comprei 2 garrafinhas de 1 litro, só que eu não oriento vocês fazerem isso porque fica ruim a água tem que ser tomada na hora mesmo. A gente toma pouco, né, mas tem que ser tomada na hora,
ou você vai tomando de pouquinho em pouquinho, né? Depois da primeira semana, esses 50 ml começam a aumentar de 15 em 15 minutos, de 10 em 10 e tudo mais. Então, assim, fica mais fácil você tomar uma água de coco e tudo mais. Então, eu comecei a